Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Hoje, continuando a discussão que a gente fez na aula anterior, vamos pegar o gancho desse tema e fazer a redação referente a esse tema passo a passo. E você vai perceber que esse modelo de discussão e depois, logo em seguida, de uma redação feita passo a passo, vai ser o que a gente vai levar para o resto desse módulo. Então, sempre você vai ter uma aula sobre discussão e a aula seguinte é a redação referente a essa discussão. Então, para ilustrar, a gente tem aqui esse papel, que vai ser esse modelo dessas aulas de redação passo a passo, em que eu sempre vou destacar o tema, e você percebe que embaixo eu vou exibir para você algumas linhas, né, aí numeradas, e que em cada linha ela consta uma etapa da nossa formulação da redação. A gente aprendeu ao longo do nosso curso que existem várias etapas que têm que ser respeitadas, o brainstorm, o esqueleto e a redação definitiva, e para cada uma delas vai existir um espaço para a gente escrever e elaborar aquela etapa. Na nossa aula de discussão, nossa aula anterior, relacionada a esse tema, a gente abordou a parte do brainstorm, tanto da identificação de palavras-chave, como do aprofundamento e do levantamento de problemas, né, da problematização. E aqui a gente vai dar continuidade a esse processo, começando o esqueleto da redação, a partir da seleção de problemas que a gente vai tratar no nosso texto e a elaboração das etapas subsequentes. Então, aqui você vai perceber que para cada etapa, né, eu coloquei uma cor para facilitar a sua visualização e o acompanhamento de você conseguir enxergar o que você aprendeu várias coisas e você precisa enxergar como que essas coisas que você aprendeu se encaixam na redação definitiva ou no processo de construir a redação. E dessa maneira fica uma maneira muito clara para você identificar esses passos, essas etapas, todas essas sequências. Então você vai perceber que cada etapa tem a sua cor e eu já pontuei para cada etapa algumas coisas, eu coloquei algumas palavras, alguns termos para facilitar tanto o seu entendimento como a minha explicação, porque eu tinha o objetivo de fazer com que essa aula fosse o mais dinâmica possível, sem perder de vista a ideia de processo, porque eu queria fazer com você. Eu não queria simplesmente chegar aqui e jogar a redação no seu colo para você identificar a relação do que eu te ensinei com a redação. Eu quero fazer com você, para você perceber que algumas vezes a gente vai travar, a gente vai ter dificuldade para desenvolver e que isso é parte natural do nosso processo. Mas eu também, de certa maneira, queria tornar o mais dinâmico possível, que por mais que essas pausas sejam naturais, eu queria diminuir para que a aula fosse o mais rápido e mais agradável de ser assistida possível. Então, por essas razões, eu pontuei essas palavras, esses termos. E uma outra coisa que você vai notar, que além dessas frases que, de certa maneira, já estão prontas, a parte dessa produção já está pronta, você também vai perceber que alguns termos você não vai reconhecer em relação à discussão que a gente fez. Porque eu queria trazer o máximo de bagagem para a sua preparação. Eu queria que esse curso fosse o mais completo possível. E por mais que eu sinta que a nossa discussão foi super completa, foi muito boa, eu senti que essa seria mais uma oportunidade de eu enriquecer a sua preparação. E por isso você vai encontrar termos que a gente não discutiu, mas que eu vou te explicar e você vai entender por que eu coloquei ali e certamente você vai gostar. Então, vamos começar lembrando que na nossa discussão a gente já fez o brainstorm, identificamos palavras-chave, fizemos o aprofundamento e fizemos a problematização. Levantamos 3 problemas e os problemas que eu selecionei para tratar nessa redação foram prescrição informal e a saúde não ser acessível. Então, nossa primeira etapa do esqueleto da redação, qual que é? É a elaboração de uma tese. E olha o que eu escrevi. A problemática da automedicação fundamenta-se tanto na prescrição informal como na falta de infraestrutura em saúde. Lembra que na nossa teoria eu disse que a tese tem que ser uma frase clara, direta, simples e que mostre para o leitor, para o corretor, qual é o nosso posicionamento. Então eu já fiz relação com o tema quando eu falei automedicação, disse que há um problemática, e mostrei que existem 2 problemas centrais que eu vou discutir: prescrição informal e falta de infraestrutura e saúde. Simples, direto, sem muita enrolação. Então você consegue ver claramente na prática o que a gente aprendeu na teoria. Então qual que é o segundo passo do esqueleto da redação? O esqueleto da redação, ele também contempla o esboço argumentativo. E o esboço argumentativo ele tem 3 grandes etapas, que é o tópico frasal, é o repertório externo e a conclusão e as consequências.
Então a gente aprendeu que cada uma delas tem a sua função e o tópico frasal ele representa a ideia central frente àquele problema. Então o primeiro tópico frasal vai fazer menção ao quê? A prescrição informal. Então vamos ver o que eu levantei como tópico frasal para esse problema. A prescrição não profissional tem origem na necessidade da resolução de um problema sem que haja preocupação com a adversidade. Por que eu construí essa frase desse jeito? Eu te explico. Então, eu coloquei a prescrição não profissional porque eu queria fazer menção à prescrição informal, só que de uma maneira diferente, para que não ficasse uma coisa muito cansativa. Lembra que você sempre tem que tentar diminuir a repetição de palavras, a repetição de termos. É por isso que quando a gente começa a fazer o nosso texto, a gente faz o quê? As palavras-chave. Você já está careca de saber e você já entendeu por que a gente faz. Então aqui é mais uma vez uma explicação da nossa teoria. Tem origem na necessidade da resolução de um problema. A gente discutiu na nossa aula anterior, quando a gente foi levantar as raízes dessa questão, por que a prescrição informal acontecia? Porque era uma questão de necessidade, era uma questão de urgência, era uma questão de um hábito cultural. Então, todos esses pontos a gente levantou. E por essas razões aqui, ela está expressa na necessidade de resolução de um problema. E eu continuo, sem que haja preocupação com a adversidade. Ou seja, eu já deixo um gancho de por que isso não é 100%. Existe um problema nessa ação, mas a gente vai desenvolver melhor. Então, tópico frasal direto, simples, eu disse o que eu tinha para dizer, eu aprofundei frente à problematização que eu fiz na nossa discussão e está tudo aqui muito claro, muito transparente. Então, qual que é a segunda etapa do nosso esboço argumentativo? É o repertório externo, que vai representar para a redação e para a argumentação a relação daquela ideia que eu estou trazendo com alguma outra área do conhecimento para fazer com que aquilo que eu esteja dizendo seja embasado. E quem que eu trouxe? Eu trouxe John Stuart Mill. É um economista inglês que, junto com outros economistas, formulou uma maneira de pensar a economia, a maneira de julgar ações. E ele, junto com esses outros economistas, ele elaborou essa ideia da lógica utilitarista. A lógica utilitarista, ela passa o entendimento de que você vai avaliar o sucesso ou o fracasso de uma ação frente aos seus resultados. Então, por exemplo, o que isso tem a ver com a automedicação? Vamos supor que você esteja com dor de cabeça. E aí você toma um medicamento. Qual que é o seu objetivo? Qual o resultado que você quer? Você quer que a sua dor de cabeça passe. Você não quer mais ter dor de cabeça. Então, se a dor de cabeça passar, a sua ação foi um sucesso. Se a sua dor de cabeça não passar, a sua ação foi um fracasso. Essa é a lógica utilitarista, em que você julga a eficiência, a eficácia, o sucesso de uma ação frente aos seus resultados. Parece até que faz sentido, mas qual que é o perigo dessa lógica? Você desconsidera as etapas ou as ramificações dessas ações, ou muitas vezes o resultado ele não reflete a potencialidade daquela ação. Como assim? Você toma um remédio. O resultado que você está considerando para qualificar como um sucesso ou um fracasso é você parar de ter dor de cabeça. Mas pode ser que você tenha um efeito colateral que só venha a aparecer tempos depois que aquela dor de cabeça passou. Então você negligencia essas outras ramificações em prol de um resultado, que é a única coisa que você está avaliando. Então essa maneira fechada de se observar e você, de certa maneira parcial, né, você tem uma análise parcial daquele resultado, pode ser potencialmente perigosa. E é isso que a gente quer trazer para a nossa ideia de automedicação. Então, como que a gente pode construir a nossa frase? Segundo o economista John Stuart Mill, a lógica utilitarista avalia o sucesso de uma decisão Jesus Cristo. O sucesso de uma ação, pronto. John Stuart Mill, a lógica utilitarista avalia o sucesso de uma ação pelos seus resultados. Ponto. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma explicação desse repertório externo. Agora, a gente jogar simplesmente essa ideia
fica uma coisa muito solta. A gente precisa relacionar esse repertório externo com a nossa temática. Então, a gente chega o quê? Na conclusão e nas consequências. De certa maneira, quando você quer trazer um aspecto cotidiano, quando você pega essa teoria do repertório externo e você aplica com exemplos cotidianos, com exemplos concretos da vida real, do tema, você consegue estabelecer o motivo de você estar trazendo aquela referência. Então, no caso, na conclusão e consequência, o que a gente pode pensar? Que, no entanto, por conta de desconhecimento técnico, que nem eu coloquei aí, algumas repercussões negativas não são levadas em consideração quando você se automedica, como a intoxicação medicamentosa. E qual é a conclusão dessa questão? Que você como é que eu posso dizer? Que você tomar essa ação, que você tomar essa decisão de se automedicar, ela leva a prejuízo, pode levar ao seu prejuízo de saúde e muitas vezes, inclusive, a fatalidade. Então a gente poderia colocar assim, você poderia ter episódios de prejuízo de saúde e, por vezes, fatalidade. Ou seja, a gente não quer isso. Então, o que você poderia pensar aqui seria o seguinte: como que a gente poderia escrever isso de uma maneira clara? No entanto, e aqui o meu Word ele cisma com M e com N, não repare. No entanto, o desconhecimento técnico sobre a automedicação permite que repercussões negativas, como a intoxicação medicamentosa, aconteçam. No entanto, o desconhecimento, a gente pode colocar assim, o desconhecimento técnico sobre a automedicação permite que repercussões negativas, como a automedicação, a intoxicação medicamentosa, aconteçam, repercussões aconteçam. Beleza. Consequentemente, tem-se, né? Temos não, vamos evitar a primeira pessoa do plural na argumentação. Na conclusão até vai, mas na argumentação não. Tem-se, e acentuado, porque eu vou falar sobre no plural, tem-se episódios de prejuízo à saúde, de novo ele cisma com o meu S, saúde e, por vezes, fatalidade. Ou seja, a gente fechou o motivo da gente estar dizendo as coisas que a gente está dizendo. Então, a gente começou dizendo que a prescrição não profissional ela tem origem na necessidade da resolução de um problema, que existe não tem preocupação com a diversidade. Trouxemos John Stuart Mill dizendo que a lógica utilitarista avalia o sucesso de uma ação pelos seus resultados. Agora, como que isso tem a ver com o nosso tema? Você tem um desconhecimento técnico sobre a automedicação, permite que repercussões negativas, como a intoxicação medicamentosa, aconteçam. E, consequentemente, tem esse episódio de prejuízo à saúde e, por vezes, fatalidade. Ou seja, fechamos todo o nosso raciocínio. Não temos muito mais o que fazer. A nossa argumentação em relação ao primeiro tópico está feita, está pronta. Vamos seguir em frente. O que a gente, na nossa teoria, a gente aprendeu? Que agora a nossa próxima etapa seria construir a proposta. Mas eu vou mudar um pouco para a nossa dinâmica ficar melhor e vamos colocar a proposta quando nós estivermos fazendo a nossa conclusão. Porque a proposta eu, de certa maneira, já adiantei para essa aula ficar um pouco mais rápida, mas para a fluidez do nosso raciocínio, seria melhor que a gente colocasse no final e fechar todo o nosso raciocínio. Então, dando seguimento ao nosso esboço argumentativo, a nossa próxima etapa seria o quê? Fazer o tópico frasal número 2. Então, o que eu coloquei aqui para você? O nosso tópico frasal número 2 faz menção ao nosso problema 2, que diz que a saúde não é acessível. Então, a nossa saúde não ser acessível, eu coloquei da seguinte maneira na nossa ideia central. As diferenças socioeconômico-culturais do Brasil influenciam na oferta de serviços acessíveis em saúde, o que colabora para reforçar a problemática. Ou seja, aqui a gente poderia entender que
a gente tem que perceber que esses serviços em saúde, como a gente viu na nossa discussão, esses serviços oferecidos de uma maneira desigual no Brasil. Existem diferenças sociais, econômicas e culturais que fazem com que isso aconteça, sem contar o aspecto geográfico do Brasil. Então, você vê que aqui essa questão de introduzir essa ideia de infraestrutura, eu explico que a infraestrutura está relacionada a essas questões socioeconômico-culturais do Brasil. E, da mesma maneira como no primeiro tópico frasal eu pontuei, né, no finalzinho, sem que haja preocupação com a diversidade, na linha número 5, eu já introduzi essa ideia que existe um problema aí, eu também coloquei o que reforça, o que colabora para reforçar a problemática. Ou seja, eu pontuei de uma maneira clara que essas diferenças representam um problema para o Brasil. Agora, que repertório externo, seguindo o segundo passo do esboço argumentativo, eu vou trazer para embasar essa discussão? A gente falou na nossa discussão de tema, na aula passada, do Milton Santos. O Milton Santos, esse geógrafo, que conceituou a regionalização, que fala sobre essas diferenças estruturais, né, e a diferença de riqueza, de investimento, que se manifesta na oferta de serviços. E que, para corroborar essa ideia, a gente trouxe a demografia médica, que é um dado, né, do IBGE, junto com o Conselho Federal de Medicina, que traz qual é a porcentagem da oferta de médicos, né? Quantos médicos nós temos por 1.000 habitantes, e que em muitas cidades esse dado era inferior a 1. Então a gente pode trazer esse repertório e relacionar com o tema. Então vamos continuar. Segundo o geógrafo Milton Santos, o conceito de regionalização explica as disparidades entre grandes centros urbanos e periferias. O que pode fato embasado pela demografia, como que a gente pode colocar isso? A gente quer dizer o quê? Que existem dados que mostram que cidades pequenas você tem uma relação médico por 100.000 habitantes inferior a 1. Fato embasado pela relação entre fato embasado, vamos pensar aqui, a gente poderia colocar que, como que a gente poderia dizer isso? Uma vez que em cidades pequenas a relação médico por 100.000 habitantes muitas vezes é inferior a 1. Então a gente poderia colocar, uma vez que em cidades pequenas a relação médico para 100.000 habitantes por vezes é inferior a 1. Então, o que a gente trouxe aqui? A gente trouxe um embasamento muito, assim, muito sólido, né? Porque a gente disse que o problema são as disparidades entre os diferentes, só um segundo, habitantes. A gente mostrou que a diferença é uma diferença de estrutura relacionado a uma diferença entre os grandes centros e cidades pequenas, e o interior, entre a periferia, o interior do Brasil. E aí isso se demonstra, uma vez que muitas vezes, em muitas cidades pequenas, a relação entre médico e 100.000 habitantes é inferior a 1, ou seja, é um número absurdamente preocupante. Então, agora, dito isso, como que a gente relaciona esse dado, essa ideia com o nosso tema? Lembra, sempre você tem que trazer a sua ideia, tem que trazer o seu repertório externo e você tem que trazer
a relação entre aquela informação e o tema, porque senão fica uma coisa solta. O corretor pode ler e falar assim, tá bom, e daí? O que tem a ver o Milton Santos, a regionalização, com a automedicação? Até agora não ficou de maneira clara, e é a nossa função fazer isso. O que a gente discutiu na nossa aula anterior? Que muitas vezes a pessoa ela tem uma preocupação que ela não vai ser atendida. Então, se ela não vai ser atendida, se ela se sente desamparada em relação ao serviço de saúde, ela como um mecanismo de defesa, ela escolhe realizar a automedicação num raciocínio, eu acho melhor eu me medicar por conta própria e assumir os riscos dessa ação do que eu ir para o sistema de saúde, sendo que eu posso não ser atendido, vou demorar muito para ser atendido, e aí tem vários complicadores do sistema de saúde que não vão atender a minha demanda no tempo que ela precisa ser atendida. Então, por essas razões, eu vou me medicar. Esse é o raciocínio que a gente quer passar. Então, a gente pode dizer assim, consequentemente, a automedicação acontece como mecanismo de defesa frente ao desamparo, frente à sensação de desamparo, fica melhor, frente à sensação, vou melhorar, frente ao sentimento de desamparo proporcionado pela escassez do sistema de saúde. Então aqui eu vou corrigir aqui o Word, que ele tem em mudar essas letras, proporcionado pela escassez do sistema de saúde. Então, olha que parágrafo bem construído. Então, a gente tem que as diferenças socioeconômico-culturais do Brasil influenciam na oferta de saúde, na oferta de serviços acessíveis em saúde, o que colabora para reforçar a problemática. Segundo o geógrafo Milton Santos, o conceito de regionalização explica as disparidades entre grandes centros urbanos e periferias, uma vez que em cidades pequenas, a gente faltou aqui essa vírgula, que é um aposto, né? É um detalhamento, que em cidades pequenas, a relação médico para 100 mil habitantes por vezes é inferior a 1. Consequentemente, a automedicação acontece como um mecanismo de defesa frente ao sentimento de desamparo proporcionado pela escassez do sistema de saúde. Então você vê, a gente finalmente conseguiu fazer essa relação de maneira clara e está tudo encadeado. Então, o que a gente precisa fazer agora? Se a gente fosse seguir o nosso esqueleto, a gente fez a nossa tese, estabeleceu o esboço argumentativo tanto para o problema 1 como para o problema 2 e o terceiro passo seria a proposta. Como eu disse, a gente vai fazer a proposta no final para a gente fazer a conclusão numa tacada só. Então, o seu próximo passo seria elaborar o quê? A introdução. Então, lembrando das nossas aulas, a introdução ela é formada por dois elementos principais, que a gente até ilustrou com a ideia da moldura e da pintura, em que a tese é a coisa principal e a moldura é a contextualização. Então, a nossa próxima fase agora é elaborar a contextualização. Eu coloquei aqui como ideia central para a gente fazer isso as metas do milênio da ONU. Isso, se você não conhece, as metas do milênio são compromissos, né? São ideias, são objetivos que têm impacto e repercussão mundial para a gente melhorar as relações de sociedade, as relações da sociedade com o meio ambiente, da gente garantir direitos básicos, enfim, várias ideias aí que andam no sentido da gente desenvolver um mundo melhor. Então, eu trouxe essa ideia da meta do milênio, que eu acho que tem tudo a ver com essa contextualização de saúde. Então, a gente vai elaborar em outras aulas de discussão de tema e você vai perceber como que essa ideia da meta do milênio ela é muito variável, ela é muito flexível, você pode usar para vários temas. Mas isso a gente vai elaborar numa outra aula. Como que a gente vai usar essa meta do milênio para a nossa contextualização? A gente precisa dizer que a saúde e o bem-estar ela é uma coisa importante. E aí a gente está trazendo a ONU, a Organização das Nações Unidas, que a gente não vai colocar sigla, a gente vai escrever o que significa. Sempre quando você tiver dúvida entre se você coloca uma sigla ou não, se pergunte, eu vou usar essa sigla outras vezes no meu texto? Se você não for usar, escreva o que significa aquela sigla.
para você evitar que, na verdade, você use de uma maneira inadequada. Então, voltando para a contextualização, a gente tem que dizer que a saúde é uma coisa importante, para depois fazer um contraponto que, na verdade, a automedicação ela é um obstáculo para a gente conseguir a saúde e bem-estar. Então, vamos elaborar essa ideia. As metas, eu vou colocar entre aspas porque é um nome de uma iniciativa, né? As metas do milênio objetivos de repercussão e importância mundiais. As metas do milênio, antes disso, as metas do milênio como que a gente pode colocar? As metas do milênio, que são, que são objetivos. São objetivos. Objetivos de repercussão e importância mundiais, aqui a concordância, mundiais, elaborados pela Organização das Nações Unidas. As metas do milênio, que são objetivos de repercussão e importância mundiais, elaboradas, né, as metas, elaboradas pelas Organizações das Nações Unidas. Como é que a gente pode colocar? Eu quero dizer que elas promovem a ideia de que a gente tem que garantir a saúde e bem-estar. As metas, que são objetivos de repercussão e importância mundiais, elaborados pela Organização das Nações Unidas, estimulam a garantia de saúde e bem-estar, saúde e bem-estar à sociedade. Pronto. Essa é a nossa contextualização. Então, deixa eu trazer para cá essa vírgula, que são objetivos de repercussão e importância mundiais, elaboradas pela Organização das Nações Unidas, estimulam a garantia de saúde e bem-estar à sociedade. Então você vê que eu contextualizei que saúde é uma coisa importante. Saúde é importante, porque a contextualização ela tem o objetivo tanto de situar o leitor sobre o que a gente está falando, como de mostrar que aquilo que a gente está falando é relevante. Então a gente sempre vai usar, ou buscar usar, referências que tenham um peso, ou que tenham um conhecimento social muito grande. Então a gente poderia terminar nossa contextualização aqui. Só que, como a gente está na introdução, e agora é um momento da gente refinar esse parágrafo, a gente poderia continuar. No entanto, no Brasil, a automedicação representa um obstáculo para a conquista desse objetivo, a gente pode colocar, ou a gente já falou objetivo? No entanto, no Brasil, a automedicação representa um obstáculo para a conquista desse objetivo. Então você vê, o que eu fiz aqui? Eu contextualizei e eu tenho a minha tese. Só que se eu simplesmente falo da meta do milênio e depois eu falo que é a problemática da automedicação, eu não criei um link, eu não criei uma ligação entre os dois. A contextualização ela precisa justificar, de certa maneira, o nosso tema, né? A gente precisa inserir a nossa discussão a partir de automedicação. E você pode estar se perguntando, você está repetindo várias palavras, automedicação, enfim, o que eu quero que você entenda é que a nossa redação, ela, como eu já expliquei nas primeiras aulas desse curso, ela é um processo de aumento de complexidade. Então pode parecer que no início a gente está repetindo muita coisa, mas depois a gente vai alterando algumas palavras. Pode ser que às vezes você não encontre um substituto para aquela palavra que a gente está repetindo, e tudo bem, você deixa ali, depois você só tem que lembrar de substituir. Então vamos ver o que a gente tem até agora. As metas do milênio, que são objetivos de repercussão e importância mundiais, elaboradas pela Organização das Nações Unidas, estimulam a garantia de saúde e bem-estar à sociedade.
A gente pode colocar assim, uma das metas do milênio, que são objetivos, estimula a garantia, então uma das metas estimula a garantia de saúde e bem-estar à sociedade. Porque a gente não falou de modo geral, a gente tem que falar de modo específico, já que é uma das metas e não várias metas. A gente tem várias metas sobre vários assuntos. Uma delas é em relação à saúde e ao bem-estar. Acho que ficou melhor. Vamos ler de novo. Uma das metas do milênio, que são objetivos de repercussão e importância mundiais, elaborados pela Organização das Nações Unidas, estimula a garantia de saúde e bem-estar à sociedade. A concordância está certa? Uma das metas estimula a garantia de saúde e bem-estar à sociedade. Tudo certo. No entanto, no Brasil, a automedicação representa um obstáculo para a conquista desse objetivo. A problemática da automedicação fundamenta-se tanto na prescrição informal como na falta da infraestrutura em saúde. Então, o que a gente tem que agora fazer? A gente só tem que ajustar a nossa tese que a gente construiu para que esse parágrafo fique bem escrito. Então, no entanto, no Brasil, a automedicação representa um obstáculo para a conquista desse objetivo. Então, a gente tem que colocar essa problemática, ou seja, sempre fazendo referência ao que a gente disse anteriormente, para que as nossas frases fiquem bem encadeadas. Essa problemática fundamenta-se tanto na prescrição informal como na falta de infraestrutura. A gente pode elaborar um pouco mais. No entanto, no Brasil, a automedicação representa um obstáculo para a conquista desse objetivo. Percebe-se que essa problemática fundamenta-se tanto na prescrição informal como na falta de infraestrutura em saúde. Então você vê, e aqui eu já vou puxar para cá, porque a gente está fazendo um parágrafo, e terminamos na linha número 6 a nossa introdução. Acabou. Vamos ler então para a gente ver como ficou o finalmente. Uma das metas do milênio, que são objetivos de repercussão e importância mundiais, elaboradas pela Organização das Nações Unidas, estimula a garantia de saúde e bem-estar à sociedade. No entanto, no Brasil, a automedicação representa um obstáculo para a conquista desse objetivo. Percebe-se que essa problemática fundamenta-se tanto na prescrição informal como na falta de infraestrutura em saúde. Fim. Nós contextualizamos, fizemos o link, apresentamos a nossa tese. Acabou. É isso que eu quero que você faça e é isso que é construir um parágrafo bem feito. Então, essa etapa está vencida. Qual que é a nossa próxima etapa? Construir a nossa argumentação. Então, o nosso primeiro argumento faz menção ao nosso primeiro problema, que foi prescrição informal. O que a gente tem até aqui? Tópico frasal 1, repertório externo 1 e conclusão e consequências 1. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar o nosso conjuntivo, ou seja, os nossos conectivos, essas frases que estão faltando. Para a gente iniciar esse parágrafo, a gente poderia colocar, primeiramente, ou seja, primeiramente vai introduzir essa ideia do tópico frasal. Então, primeiramente, a prescrição não profissional tem origem na necessidade da resolução de um problema, sem que haja preocupação com adversidades. E aí a gente não pode simplesmente pular para o John Stuart Mill. A gente precisa colocar, de certa maneira, uma frase nesse meio para que faça, assim como a gente fez uma ligação entre a contextualização e a nossa tese, a gente também precisa colocar uma frase para fazer uma ligação entre o nosso problema e o nosso repertório externo. Então, o que a gente poderia colocar? A gente poderia colocar a seguinte frase. Isso porque... e a gente tem que justificar essa questão. A gente poderia colocar isso porque a sensação de benefício dessa ação prevalece frente a possíveis consequências negativas. Então a gente poderia colocar a falsa sensação de benefício dessa ação prevalece... como que a gente poderia colocar aqui? Prevalece frente a possíveis consequências negativas, né? Frente a possíveis consequências negativas. Ou seja, eu preciso justificar a minha
Por que eu estou falando da lógica utilitarista? Porque essa lógica utilitarista é justamente isso que eu acabei de dizer. Então, vamos ver como ficou. Benefício, ele cisma em trocar o meu M pelo N, eu não entendo isso. O N pelo N. Sensação, então vamos ler como ficou. Então, essa frase que eu vou colocar aqui em negrito, em preto, ela, na verdade, ela é o conjuntivo. Ela é isso que vai unir o que a gente tem até agora. Primeiramente, a prescrição não profissional tem origem, a prescrição não profissional tem origem na necessidade da resolução de um problema, sem que haja preocupação com a adversidade. Isso porque a falsa sensação de benefício dessa ação prevalece frente a possíveis consequências negativas. Segundo John Stuart Mill, segundo o economista John Stuart Mill, a lógica utilitarista avalia o sucesso de uma ação pelos seus resultados. No entanto, o desconhecimento técnico sobre a automedicação permite que repercussões negativas, como a intoxicação medicamentosa, aconteçam. Consequentemente, tem esse episódio de prejuízo de saúde e, por vezes, fatalidade. Então, o que está faltando aqui para a gente conseguir finalizar esse parágrafo? A gente precisa. Isso porque a falsa sensação de benefício dessa ação prevalece frente a consequências negativas. Perfeito. Então, a gente só precisa elaborar um pouco agora para a gente tirar e trocar algumas palavras para que essas palavras não fiquem cansativas. Então, o que a gente pode fazer? Vou colocar aqui para cá, como se fosse, né, o parágrafo sozinho. Então, a gente tem, segundo o economista John Stuart Mill, a lógica utilitarista, aí a gente precisa fazer uma referência a essa frase em negrito. Porque lembra, eu acabei de dizer para você na introdução, a gente sempre tem que fazer uma frase fazendo referência ao que a gente disse anteriormente. Sempre mostrando a relação entre as frases. Então a gente tem que John Stuart Mill, segundo o economista John Stuart Mill, a lógica utilitarista explica essa atitude por avaliar o sucesso de uma ação pelos seus resultados. Então, o que a gente tem aqui? Agora, elaborando ainda um pouco mais. Então, a gente teve o tópico frasal, introduzimos com o conectivo, juntamos o conectivo, o tópico frasal, com o seu repertório externo por meio de uma frase que elabora um pouco mais o tópico frasal. O repertório externo, por sua vez, embasa a isso que eu estou dizendo no meu tópico frasal, junto com o seu devido aprofundamento, dizendo que a lógica utilitarista explica essa atitude. Que atitude? E essa falsa sensação, enfim, isso tudo que eu acabei de dizer, essa atitude, por avaliar o sucesso de uma ação pelos seus resultados. A gente até poderia colocar essa atitude, vou deixar atitude. No entanto, o desconhecimento técnico sobre a automedicação permite que repercussões negativas, como a intoxicação medicamentosa, aconteçam. Consequentemente, tem-se episódio de prejuízo à saúde e, por vezes, fatalidade. Ou seja, está tudo devidamente encadeado. Então, você consegue perceber que o nosso parágrafo está sólido, está muito, como é que se diz? Muito firme, né? E assim, a gente está respeitando todas as etapas que a gente apresentou para você até agora, aumentando sempre a complexidade. Esse negócio de mudar a palavra, a gente reajustar, isso daí é feito depois. Então a gente primeiro faz a frase bruta, a ideia bruta que a gente quer passar e depois a gente elabora um pouco mais. Então vamos seguir. A gente terminou o parágrafo de argumentação, primeiro parágrafo, então vamos seguir e colocar o nosso segundo parágrafo de argumentação. A gente tem que começar, da mesma maneira que a gente colocou um conectivo para introduzir o parágrafo de argumentação número 1, a gente tem que colocar um conectivo para introduzir, né, o parágrafo de argumentação número 2. Então, como são duas ideias que se somam, o que a gente aprendeu? A gente pode colocar aqui. Além disso, ou seja, reforçamos essa ideia de que uma coisa é somada à outra. Além disso, as diferenças socioeconômico-culturais do Brasil influenciam na oferta de serviços acessíveis em saúde, o que colabora para reforçar a problemática. E aqui, o que a gente pode acrescentar, né? A gente poderia acrescentar o seguinte, isso porque a concentração, como é que a gente pode colocar? A concentração de profissionais da saúde em grandes centros urbanos, restringindo a possibilidade
de atendimento, né? Poderia ser isso. Então, vamos colocar isso de novo. Isso porque, lembra, da mesma maneira que a gente colocou essa relação entre o tópico frasal e o repertório externo, a gente vai colocar de novo. Isso porque, como é que a gente disse? Isso porque existe uma concentração, né? A concentração de profissionais da saúde, a concentração de profissionais da saúde em grandes centros urbanos, restringindo a possibilidade de atendimentos. Então, o que eu quis colocar aqui? Eu quis colocar que, na verdade, eu estou aprofundando um pouco esse problema que eu trouxe no meu tópico frasal. Então, olha o que eu coloquei. Aqui de novo trocou, consideração. Isso porque a concentração de profissionais da saúde em grandes centros urbanos restringindo a possibilidade de atendimento. Então, se o meu problema todo é a sensação de desamparo, eu preciso contextualizar. E quando eu coloco essa frase em negrito, isso colabora para essa ideia que eu estou construindo. Então, segundo o geógrafo Milton Santos, o conceito de regionalização explica essas disparidades. Eu posso colocar essas disparidades, e eu simplesmente tiro isso aqui porque eu já falei entre grandes centros urbanos e periferias. Essas disparidades. Uma vez que em cidades pequenas, a relação médico para 100 mil habitantes por vezes é inferior a 1. Então você vê como que eu coloquei a ideia e como a gente vai cortando as palavras para elas não ficarem repetidas. E olha como é que ficou o nosso parágrafo. Além disso, as diferenças socioeconômico-culturais do Brasil influenciam na oferta de serviços acessíveis em saúde, o que colabora para reforçar a problemática. Isso porque há concentração de profissionais de saúde em grandes centros urbanos, restringindo a possibilidade de atendimentos. Segundo o geógrafo Milton Santos, tadinho, ele não consegue acertar aqui o nome dele, né? Milton Santos, o conceito de regionalização explica essas disparidades, uma vez que em cidades pequenas a relação médico para 100 mil habitantes por vezes é inferior a 1. E aí a gente continua. Consequentemente, a automedicação acontece como mecanismo de defesa frente ao sentimento de desamparo proporcionado pela escassez do sistema de saúde. Olha que parágrafo super bem construído. Tá tudo encadeado, entendeu? É isso que eu quero que você tenha em mente, que essas relações, o método, ele não é uma fórmula, ele é um direcionamento, ele é um mapa. Muitas vezes você vai ver por aí vídeos milagrosos, redação pronta, e assim, isso pode funcionar, mas é muito melhor que você entenda o processo por trás dessa construção. E é justamente isso que a gente propõe aqui nesse curso. E você vê como está dando certo, não é nada demais. Você vê como que tudo se encaixa, tudo faz sentido. E é uma questão só de prática. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer também. Então, a gente fez a nossa introdução, fez o nosso argumento 1, fez o nosso argumento 2, e agora o que a gente tem que fazer? A nossa conclusão. Então, a nossa conclusão, assim como a nossa introdução, é formada por dois elementos. A retomada, que vai fazer menção à nossa discussão de uma maneira geral, e a proposta de intervenção, que pela cartilha do INEP, você tem que propor uma intervenção completa, ou seja, que contemple os 5 itens, né? O que você vai fazer, quem vai fazer, como você vai viabilizar, quais os efeitos e o detalhamento de um desses pontos, em relação a um dos problemas. O corretor ele vai levar em conta a sua proposta mais completa, ou seja, se você tem uma proposta que responde esses 5 itens e uma outra que não responde, ele vai levar em consideração a proposta que você respondeu os 5 itens. Então, por isso que eu queria colocar aqui no final, que como a proposta geralmente a gente tem que pensar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de calma, e eu queria trazer uma proposta muito boa, eu deixei ela separada para eu simplesmente colocar aqui para você e te explicar como é que eu cheguei nela. Mas antes dela, vamos fazer o que a gente precisa fazer antes, que é a retomada. A retomada, a gente vai simplesmente iniciar com um conectivo conclusivo, a gente poderia dizer, percebe-se, portanto, vírgula, e agora a gente segue, que o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que a gente precisa combater essa atitude, essa ação, esse contexto em que a automedicação existe, que o combate à
automedicação representa um caminho construtivo para a sociedade. Que na verdade, a gente pode colocar o contrário, que percebe-se, portanto, que a automedicação representa um obstáculo para conquistar-se uma sociedade com saúde e bem-estar. Então, o que a gente está tentando elaborar aqui é, de certa maneira, uma menção ao que a gente trouxe na introdução. Lembra que na nossa aula de conclusão, a gente pontuou que a frase de retomada tem o objetivo de sintetizar, de certa maneira, a nossa discussão, mostrar que ela, de certa forma, como a gente acabou de ver em toda a nossa argumentação, ela é um tema importante que ela impede da gente de a gente conquistar X, ou ela representa um problema, ela é muito sucinta. E aí a gente já parte para a nossa proposta de intervenção. A proposta de intervenção, para fazer de novo, fazer um curso mais completo possível, eu fiz uma proposta de intervenção para cada um dos problemas. Então eu fiz uma proposta de intervenção para o problema de prescrição informal, e eu fiz uma outra proposta de intervenção para o problema de infraestrutura deficiente. Eu vou colocar aqui cada um dos dois, e aí você escolhe qual que fica melhor para você ter conhecimento. Então, deixa eu pegar a minha colinha aqui. A proposta número 1 está aqui. Proposta número 1, em relação à prescrição informal, essa é a minha proposta. Então, você vê que quando eu colo essa proposta, se você olha o número das linhas, 30 certinho, cravado. E isso porque tem vários colchetes com várias coisas escritas que eu poderia apagar, e certamente essa linha diminuiria. Então, agora vamos prestar atenção nessa proposta. Olha o que eu coloquei aqui. Então, lembrando dos nossos 5 pontos, e o problema que eu estou tentando tratar aqui é a prescrição informal. O Ministério da Saúde, ou seja, quem vai fazer, número 2, por meio das clínicas da família e suas equipes, viabilidade, deve construir uma campanha de promoção à saúde. Deve fazer o quê? Você vai fazer o quê? Número 1, deve construir uma campanha de promoção da saúde. Detalhamento dessa campanha, tanto por mutirões municipais, como por visitas domiciliares feitas por agentes comunitários de saúde, que eu não sei se você conhece, mas os agentes comunitários de saúde, eles fazem parte das equipes multidisciplinar das equipes das clínicas de família. A clínica da família, ela é uma entidade dentro do SUS, né, de atenção primária, e que ela faz esse atendimento, esse reconhecimento do território. Então, os agentes comunitários de saúde, eles vão em casos, né, fazendo visitas domiciliares, para ver como aquelas pessoas daquele território estão e poderiam promover a saúde. Por isso que eu coloquei, é sempre um agente muito interessante de trazer. 4. Com que finalidade? Com a finalidade de esclarecer os riscos da automedicação e inibir essa prática. Então você vê como que a nossa introdução, a nossa conclusão está super completa. Eu fiz a minha retomada e eu fiz a minha proposta de intervenção. Eu vou colocar aqui para você ver qual seria a minha outra proposta. Eu vou só abrir um outro colchete para você entender que essa outra proposta é relacionada à infraestrutura, ao problema da questão de não ser acessível. Deixa eu pegar aqui a minha colinha, só um segundo. Então, olha aqui essa minha outra proposta para a questão da acessibilidade. Então, eu vou só dar um enter aqui para ficar mais nítido. O Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, então quem vai fazer? O Ministério da Saúde em parceria com o IBGE. Deve construir um plano estratégico de alocação de recursos, ou seja, o que você vai fazer? Estratégico, faltou um C aqui. Estratégico de alocação de recursos. Então, o que você vai fazer? Isso. Qual a viabilidade? Como você vai viabilizar essa ideia? Por meio das informações de infraestrutura e demografia médica. Lembra que a gente trouxe lá no nosso argumento essa questão da relação dos médicos por habitantes? Então,
Aí tá aí uma dica, sempre que você quiser trazer um caráter de viabilidade, você pode trazer o IBGE, nessa noção de, eu tenho que estudar aonde está precisando mais, onde está precisando menos, e como é que você faz isso? Através de dados, através de pesquisa. Então, se você tem essas informações, a chance do seu plano dar certo é maior. E o IBGE ele é maravilhoso nesse aspecto. Então, por meio de informações de infraestrutura e demografia médica. 4. Com que finalidade? Para que a ação seja otimizada e realizada com equidade. Equidade é você tratar desigualmente as desigualdades. Ou seja, se tem uma cidade que precisa mais e outra precisa menos, eu vou alocar o meu recurso de uma maneira inteligente. Eu vou dar o meu recurso priorizando quem precisa mais. Isso é equidade. 5. Detalhamento. Então, o detalhamento desse efeito, retificando, ou seja, consertando, melhorando esse sentimento de desamparo existente e, por consequência, combatendo a necessidade da automedicação. Então, sempre a gente tem que trazer a relação dessa proposta com o tema, para não ficar uma coisa solta. Então, assim, essa foi a nossa redação. Eu espero que você tenha gostado desse nosso modelo de fazer. Eu vou deixar aqui as duas propostas, assim, já que a gente já viu separado, não fica muito nítido, mas aí você consegue perceber que, sabe, isso não tem mistério. Fazer redação não tem mistério. Tudo que eu te ensinei até agora foi para você chegar nesse momento aqui e você está vendo que eu estou fazendo com você, passando por todas as etapas e que se você seguir o que você aprendeu no curso, você estudar e você pegar essas aulas e, sabe, investir o seu tempo para você entender esse mecanismo, eu tenho certeza que você também vai ser capaz de produzir o que eu vou produzir com você. Não tem nenhum mistério, não tem nenhuma mágica, não caia nessa de redação pronta necessariamente. Faça o seu planejamento, estude, porque você vai se libertar e você vai se sentir muito mais seguro. Então, eu vou deixar anexado a essa aula o PDF desse documento, para você, se você quiser abrir, você estudar, você quiser compilar, para você abrir e olhar em outros momentos, você também tem essa possibilidade, que eu acho que vai te ajudar bastante. Então eu espero que você tenha gostado, eu adorei construir essa redação com você, achei que ficou super completa, e a gente se vê nas nossas próximas aulas, tanto de discussão como de redações do zero, tá bom? Um abraço.